Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara. Nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciência, seguindo o conteúdo do nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 2. Iniciando a semana 2 com o tema Adolescência e Puberdade. A adolescência é uma fase em que estamos saindo da infância e entrando na vida adulta. Essa fase caracteriza-se como um período cronológico que pode ser definido como a faixa de idade entre os 10 e os 19 anos, para a OMS, ou entre os 12 e os 18 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA. Então, para a OMS, adolescente, né, é entre 10 e 19 anos, e para o Estatuto da Criança e do Adolescente entre os 12 e os 18 anos. Nesta fase, fatores emocionais, cognitivos, sexuais e sociais geram uma série de conflitos e mudanças no comportamento dos adolescentes. Então, vários fatores envolvendo emoções, fatores cognitivos, né, relacionados ao desenvolvimento do intelecto, da personalidade, e fatores sexuais, as características sociais, sexuais começam a se desenvolver, né, e sociais também geram esses conflitos e essas mudanças no comportamento. Isso tudo é normal, faz parte dessa fase. Existe durante a adolescência um período chamado de puberdade, que é por volta dos 10 a 12 anos de idade, e em que o corpo da criança começa a se transformar em um corpo de adulto por ações hormonais, né, hormônios que entram em ação no nosso organismo, envolvendo fatores biológicos, né? Então, quando chega naquela idade, o seu corpo começa a enviar informações, o seu cérebro, na verdade, né, começa a enviar informações para o seu corpo através dos hormônios, que fazem com que certas partes do nosso corpo se desenvolvam, se modifiquem, preparando aquele organismo para a vida adulta. A fase da puberdade varia nos indivíduos, não devendo ser motivo de preocupação em relação a uma data exata. Considera-se como precoce a puberdade que surge antes dos 8 anos de idade nas meninas e antes dos 9 nos meninos. E tardia, né, que é aquela puberdade que demora a acontecer entre após os 12 anos das meninas e após os 14 nos meninos. Então, assim, geralmente é nessa fase, né, nessa faixa de idade ali, entre 10, 11, 12 anos, o corpo vai começando a se modificar. Pode acontecer antes, que é no caso da puberdade precoce, e pode demorar um pouco mais, que é no caso da puberdade tardia. Mas isso é normal, pode acontecer de atrasar, pode acontecer de adiantar, isso depende de cada organismo. E existem alguns sinais, né, no corpo que apontam, que indicam que aquele organismo está entrando nessa fase da puberdade. Nos meninos, acontece o crescimento rápido, né? O menino começa a crescer mais rápido, começa a ficar mais alto. Odor axilar, né? O suor fica com um cheiro mais forte por causa dos hormônios, né? Por isso que é bastante importante nessa idade, principalmente. Sempre é bom, né? Mas nessa idade tem que ter bastante cuidado com a higiene, tomar banho direitinho todos os dias, usar sempre roupas limpinhas, usar desodorante, né? Porque senão acaba ficando com um odor muito forte, desagradável. A acne, né, que são as espinhas que aparecem no corpo, nas costas, pelos pubianos e axilares, né, os pelos no corpo, pubianos, são os pelos que aparecem nas regiões íntimas, né, e pelos debaixo das axilas, começa a crescer pelo no rosto também, no peito, nas pernas, né, os pelos do corpo em geral começam a crescer, mudança na voz, a voz começa a engrossar, né, ficar mais grave, e o aumento dos testículos. Já nas meninas também acontece o crescimento rápido, né? A menina começa a crescer, fica mais alta. O odor axilar também, mesma coisa, começa a ficar mais forte nessa idade, né? Por causa dos hormônios, então tem que se cuidar mais, usar desodorante, antitranspirante. As espinhas que aparecem, não tem jeito, né? As benditas espinhas pelos pubianos e axilares, né? E também pelo corpo, pelo nas pernas. Crescimento mamário, né? Crescimento dos seios e a primeira menstruação.
Então aqui, né, nós temos o detalhe de algumas das principais mudanças que ocorrem nessa fase, que é o estirão do crescimento, também chamado de estirão puberal, que acontece um crescimento em altura rápido e em pouco tempo, dura de 2 a 3 anos. Então, rapidinho o menino cresce ali, a menina cresce, de repente está todo mundo falando, nossa, olha só, tá mais alta do que eu, né? As mães, os pais, todos orgulhosos, falam, oh, esse menino tá grande, tá mais alto do que eu. Começa a crescer, né, nessa idade. Os músculos crescem numa velocidade maior. Nessa fase, a velocidade de crescimento quase dobra em comparação com o crescimento ao longo da vida, né? Da fase desde bebê até a fase pré-adolescente ali, né? Nesse período, a velocidade quase dobra, podendo chegar à mesma velocidade do segundo ano de vida. Ocorre, então, um pico de velocidade de crescimento, que em meninas pode chegar até 11 centímetros ao ano e em meninos 12 centímetros ao ano. Então, os adolescentes, né, nessa fase da puberdade, vão crescer rápido. Modificação do corpo, que é o desenvolvimento esquelético e muscular, as modificações na quantidade e distribuição de gordura, né? Então o corpo começa a tomar formas diferentes, o quadril das meninas começa a ficar mais largo, a se alargar, né? Os meninos começam a ficar um pouco mais fortes. O desenvolvimento do sistema reprodutor, onde, né, ocorre o desenvolvimento das características secundárias, características sexuais secundárias, como o desenvolvimento dos órgãos sexuais, o crescimento dos pelos pubianos em ambos os sexos, que são os pelos nas regiões íntimas, né? O alargamento de quadril e crescimento das mamas nas meninas, e mudança de voz e o aumento do testículo e do pênis nos meninos. Acontece o chamado de pubarca, né, que é o surgimento dos pelos pubianos, semenarca, que é a primeira ejaculação nos meninos, e a menarca, que é a primeira menstruação nas meninas. Hormônios e sexualidade. Os hormônios são uma espécie de mensageiros do cérebro, pois eles carregam informações de um órgão para o outro e também para tecidos no organismo. Então, os hormônios são substâncias que enviam informações do nosso organismo, né, por onde o sistema nervoso envia comandos e as diferentes partes do nosso organismo conseguem se comunicar. O desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são essas aqui que nós vimos, né? O crescimento, a acne, os pelos, crescimento das mamas e tudo mais, nas meninas, são estimulados pelos hormônios chamados estrogênio e progesterona, que é produzido lá nos ovários, né? Os ovários são aquelas regiões ali que faz aquelas estruturas que fazem parte do sistema reprodutor ali próxima do útero, né? Então, os dois hormônios que agem nessas transformações aqui no corpo das meninas é o estrogênio e a progesterona. Estes hormônios também são responsáveis pelo ciclo menstrual, juntamente com hormônios produzidos por uma glândula chamada hipófise, que são o FSH e o LH. Então, o estrogênio, a progesterona, o FSH e o LH também são responsáveis pelo ciclo menstrual das mulheres. Nos meninos, a testosterona, que é um hormônio, né, responsável aí pelas mudanças no corpo, por esse processo, né, de desenvolvimento para a passagem da fase para a fase adulta, é produzida pelas células de Leydig no testículo sob o estímulo do LH, que é o hormônio luteinizante, o mesmo que age aqui no corpo das meninas. Então, a testosterona é produzida por essas células especiais lá no testículo e a produção dela é estimulada pelo hormônio luteinizante. Ele é responsável pelas características sexuais secundárias, que são essas que nós vimos, né? A produção de espermatozoides, o aumento do impulso sexual, o aumento da força física, dentre outras características que marcam essa fase. O desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino e masculino é essencial para garantir a reprodução.
Então, aqui está um esqueminha, né, dos hormônios que agem nos organismos, tanto masculinos como feminino. Então, aqui nós temos o hormônio FSH e o hormônio LH, eles são produzidos pela hipófise, uma glândula localizada lá na base do cérebro. Esses dois hormônios, eles estimulam, né, o amadurecimento dos folículos ovarianos, a produção de estrogênio e de progesterona. Então, esses dois hormônios estimulam a produção de estrogênio e progesterona, que são outros dois hormônios importantes que vão atuar ali nesse processo todo, no ciclo menstrual, no desenvolvimento dessas características. Isso leva ao desenvolvimento das características secundárias, que é, né, a mudança da anatomia, ali, das características do corpo, das células do organismo, do comportamento feminino, né, que é a voz, as características femininas, né, o corpo com curvas, né, as características femininas. E aqui nós temos o esquema, né? O hormônio FSH e o LH, produzidos lá na hipófise, na base do cérebro, vai estimular a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides pelos testículos, e também estimula a produção da testosterona, que por sua vez é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias, sexuais secundárias, né? Que é aquelas que nós comentamos, do desenvolvimento do organismo, do corpo, do comportamento masculino, da força, da voz mais grossa e tudo mais. Então, todas essas mudanças estão intimamente relacionadas com a ação de hormônios, que são esses mensageiros, né, que as nossas glândulas produzem e que o nosso cérebro vai enviando ali, né, e vai se comunicando com o restante do corpo e permitindo com que o organismo se desenvolva e, no caso aqui dessas características sexuais, seja possível a reprodução e a garantia da espécie. Então, por hoje é só, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham assistido com atenção essa aula. Na próxima, nós iremos realizar a atividade da semana 2 do PET 2 e na sexta-feira nós teremos uma aula pelo Meet, né, para poder comentar tudo isso, corrigir a atividade, tirar as dúvidas e interagir, tá bom? Então, até a próxima. Se precisarem de qualquer coisa, mandem mensagem lá no Zap, lá no Google Classroom, tá bom? Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.